Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Douglas Marinho. Quero saudar vocês aí com boa noite. Hoje, dia 18/10/2022, tá? A gente tá gravando esse vídeo aí que é pra ficar, tipo assim, para aprendizado, né? E também para poder trocar uma ideia para mim depois rever esse vídeo e possivelmente servir aí no futuro para vocês, tá? Saiu o edital aí da PM, né? A governadora aqui do estado do Ceará divulgou aí 1.000 vagas para imediato, né? E 500 para reserva. Então aí eu, como estou fazendo 29 anos e na data da... Tenho 29 anos, na verdade. E na data da, da inscrição vai faltar aí mais ou menos uns 10 dias para me completar 30, ou seja, eu já estou no limite. E aí Deus está me dando mais essa oportunidade, né? Você que está vendo esse vídeo agora, ou você que vai ver esse vídeo futuramente, você acha que acabou, né? Eu pensei, fiz o último concurso, fui reprovado. Fui muito bem nos estudos, na prova, porém fiquei de fora. Mas, se Deus está me dando a oportunidade, então vamos aproveitar ela, né? Simbora os estudos. Hoje eu vou falar um pouco sobre processo penal ou direito penal, né? O comum. Eu vou estar gravando vídeos aí por matéria, para ajudar você a trocar ideia, tirar dúvida, e até quem quiser me ajudar aí em algum ponto que eu falar que seja errado, eu vou também aceitar os comentários, tá? A gente vai falar que ao longo do que foi estudado no último concurso que eu fiz muitas anotações, tá? Eu fiz mais ou menos o tipo desse modelo, ó. Não sei se você vai observar, mas vai estar direito penal, certo? Que é a minha matrícula no caso da época, né? Eu coloquei o nome do professor, fiz um cabeçalho aqui, uma frente muito legal, certo? Então, essa forma eu achei muito didática, muito boa, que quando eu cheguei na prova eu fiquei surpreendido. Porém, pessoal, eu tive um pequeno problema com o tempo, né? Quando eu percebi, já tinha voado 3 horas e meia de prova e eu não consegui atingir o objetivo, que era 64 questões, uma aprovação direta, né? Mas das questões que eu consegui executar, consegui ter bastante êxito, tá? Então esse vídeo aí é para orientação dos demais, né? Tenho um ótimo desejo de um dia participar da gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, né? Isso desde pequeno foi meu sonho. Quem me conhece ao meu redor, meus amigos mais próximos no trabalho, a minha família, sabe o quanto eu amo a segurança pública, tá? Aqui eu desde já quero deixar aqui o raio, né? Dar os parabéns aí a esses guerreiros que fazem parte da nossa segurança pública aí, um batalhão bastante excelente, bastante exemplar, ao pessoal aí da Polícia Militar de modo geral, né? Eu ganhei essa camisa de um colega meu que é policial, tá? Ele me motivou muito, então a gente tá gravando esse vídeo aí para trazer algo parecido sobre esse tema que eu estudei, que tá também no edital novo, no caso, né? As inscrições, elas serão a partir do dia 24 de outubro, certo? A prova acontecerá no dia 22 de janeiro, então você tem aí 90 dias para poder se preparar. Você que vai começar do zero, você que já está fazendo 30 anos, não sei se você vai ver esse vídeo depois, e eu não sei se ainda vai continuar, né, nesse limite, mas a ideia é que você aproveite todo o tempo possível, tá? Então não desista, não existe tempo. Eu talvez grave outro vídeo, se Deus permitir, aprovado aí para vocês, tá? Vocês que gostarem desse vídeo, peço que vocês dê lá um like, se inscrevam aí no canal. Possivelmente eu não vou divulgar no meu canal, vai ser da minha esposa, que ele é mais visualização. E a gente vai fazer outro vídeo curto, falando sobre outras matérias. Hoje eu queria citar um pouco sobre direito penal. É um cursinho que eu fiz, fiz algumas anotações, acompanhando em casa. O YouTube é excelente. A gente conseguiu ter material excelente, né, no YouTube, com profissionais, com pessoas que não eram profissionais, como eu no caso da área. Mas aí a gente hoje vai fazer o mesmo para poder repassar ou criar curiosidade naqueles que não têm a condição. Porque às vezes você vai fazer uma prova de concurso desse, no caso, você não tem sequer uma ideia de como começar, da onde começar e da onde sair. Primeira coisa, pessoal, eu não fui aprovado, mas eu sei muito bem sobre o concurso. A Bíblia do concurso é o edital. Tem que ler o edital.
separe matéria por matéria e assim você terá um resultado excelente. O último concurso que eu fui fazer, no caso da PMC, eu percebi que com um cronograma, da forma que foi feito o estudo, eu trouxe um conhecimento bastante alto, certo? Eu entrei com nível muito alto. A aprovação ela não veio, não sei por qual motivo, mas o que deu para ver de imediato foi a questão do tempo, como eu falei para vocês, né? Concurso não é só uma questão de conhecimento técnico, né? Intelectual. É aquela questão de tempo, intelectual, a sua necessidade emocional no momento, né? Eu estava super tranquilo, eu tinha tudo para uma aprovação, mas se não foi naquele momento, né? Também quero agradecer a Deus, apareceu uma nova oportunidade e vamos aproveitar ela, tá certo? Então vamos falar um pouco sobre direito penal hoje, tá? Eu vou estar observando aqui, porque como eu não sei nada decorado, tudo que eu sei é porque aprendi e não está sendo uma perguntas e respostas, sim, eu vou falar tema por tema, tá? Então eu vou decifrar aqui mais ou menos para vocês. No edital, quando eu baixei o edital lá, eu fiz a inscrição de algumas matérias, um exemplo, tipo Código Penal Militar, eu separei tópico por tópico, tema por tema. Nesse caso aqui do penal, o primeiro tópico dizia assim, ó, lei penal no tempo. E aí eu fazia a pergunta e colocava o que significava através de uma aula que eu já tinha assistido, tá? Lei penal no tempo. O que é a lei penal no tempo? É a lei que vai ser aplicada para o crime cometido. Quando eu considero que o crime foi praticado? Resposta. Está no artigo 4. Considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que o resultado seja outro, certo? Então aqui a lei penal no tempo é mais ou menos assim. A pessoa ela cometeu um homicídio, né? Ou seja, ela atirou no indivíduo na data do dia 1º de janeiro de 2010 e o indivíduo 15 dias depois morreu. Quando é que vai ser considerado, qual foi o tempo dela? Vai ser quando a pessoa morrer daqui a 15 dias ou 10 dias ou no momento da ação? Aqui o artigo 4, no caso, está dizendo para a gente que é no momento da ação ou omissão. Então, é no momento da ação. Então, vai ser julgado por esse momento e não pelo resultado. Sempre pela ação e pela omissão. Então, essa parte da lei penal, no caso, no tempo, claro que não se resume só a isso. Isso aqui é um resumo próprio do que é a lei penal no tempo, né? Especificamente, né? Aí também no Código Penal ele vai falar sobre a teoria da atividade, né? Que também se refere à lei penal no tempo, né? Aqui eu coloquei a respeito de questões, né? Tipo 01. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o ínter a seguir no ordenamento jurídico brasileiro. É adotada a teoria da ubiquidade, quando se fala do tempo no crime, ou seja, o crime é considerado praticado no momento da ação ou omissão. Aí aqui eu coloquei em vermelho, né? Está errada, porque a teoria é a da atividade e não da ubiquidade. Única coisa que está certa é o conceito que é ação e omissão, ou seja, a questão aqui ela está errada por esse motivo, né? Ela não é ubiquidade, no caso ela vai ser da atividade, certo? E só aí eu acabei dizendo aqui que no caso só o conceito que é ação ou omissão. Então aqui estaria errado no caso, né? Que é uma questão de você dizer se a questão é verdadeira ou falsa, ou certo ou errado, certo? O artigo 2, no parágrafo único do Código Penal, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. No caso, é regra, né? Está se referindo aqui à regra. Exemplo, o cara foi condenado a 2 anos de cadeia, 4 anos, sei lá, vamos dar uma quantidade X. E aí ele cumpriu 2 anos e saiu uma legislação nova, uma lei nova, que aquilo ali não era mais crime. E aí? O advogado dele, de defesa dele, ou ele mesmo vai pedir que se aplique a nova lei ali vigente, no caso, né? Então ele pode fazer isso, entendeu? Ela pode buscar lá na frente outra atividade ou, no caso, como é que eu posso me referir aqui? Ela pode buscar lá na frente, né? A lei ela pode retroceder, ou seja, retroatividade. Essa lei nova ela vai retroagir, só pode retroagir em benefício do réu, em outra situação, jamais, tá? Então,
O artigo 2 aqui do parágrafo único do Código Penal, ele diz mais ou menos isso, né? A lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, se tiver sido julgado, a justiça diz, a lei vai dizer do Código Penal que pode sim, ela pode retroagir nesse caso, né? Eu coloquei aqui um exemplo, né, na linha do tempo, tá? Não sei se vai dar para vocês observar. Eu fiz aqui, não é muito legal não, né? Que eu não sou muito bom em desenho, não. Tem um irmão que ele é muito bom em desenho, mas eu, meu Deus do céu, né? Eu coloquei assim, ó. Lei A, 11.590, só de exemplo, né? Aí o agente A e o agente B. O agente A atira em B e B morre, no momento, né? Aí o A é preso e julgado com a lei 11.536, no caso aqui. A responderá por homicídio pela lei 530, no caso aqui, né? 11.530. Só que aqui, o A, no caso, aparece uma lei nova lá na frente. Ele só vai morrer no hospital, o B. Aí ele responderá pelo resultado ou pela ação? Como eu falei, pela ação, né? No caso, né? Entendeu? Vamos pular aqui o artigo 2, né? Parágrafo único do Código Penal. A lei posterior que de qualquer modo favorecer, como acabei de falar para vocês, o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que o decididos por sentença condenatória transitada em julgado, pessoal, certo? Vamos falar aqui, por exemplo, eu coloquei também o mesmo gráfico, ó. Quando você estiver estudando sobre algum assunto, o ideal é que você desenhe, você escreva, porque fica mais fácil, né? O seu acesso fica mais fácil, a sua visão aqui. Um exemplo, eu vou ter a lei A. No caso, a ação foi na lei A, né? Aí a nova lei apareceu anos depois, 5 anos depois. Aí a sentença veio depois. No caso, a lei que era mais benéfica, no caso da lei nova, se aplicou aquela para o indivíduo, né? Eu botei que a lei benéfica, ela tem poder de retroagir. A lei gravosa não tem poder de retroagir. Ou seja, o cara não vai escolher. O cara pegou 10 anos, a nova lei é 20, o cara vai escolher a 20. Ainda que fosse, ele não queria, né? Entendeu? Quero destacar aqui. Aí, como eu desenhei para vocês aqui, né? Espirrei, então peguei alguma poeira aqui. Eu sou meio assim, ó, fresco, né? Deu uma coceira no nariz agora, pessoal. Sim, eu nem falei, falo aqui do Ceará, né? Claro, eu sou cearense, né? Moro aqui em Maracanaú, né? Uma região metropolitana de Fortaleza. E estou tentando mais uma vez aí, pela terceira vez, fazer parte da gloriosa polícia do estado do Ceará, pessoal, tá? Espero que o próximo vídeo aí seja de agradecimento e motivacional, né? Falando para vocês aí que é possível, né? Basta você querer estudar. Eu tenho um grupo de crianças que eu sempre falava para eles, né? Você só é hoje o que você escolheu ontem. E você só será amanhã o que você escolheu hoje. Hoje eu estou escolhendo entrar na polícia, na gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará, tá? Então, se eu estou escolhendo, né? Vou tentar estudar, claro que não vai depender simplesmente de uma escolha, né? Existe, através da escolha, né? Dentro dela, existe um processo a ser seguido. Se você não segue esse processo, que é estudando, que é se sacrificando, que é, por exemplo, fazendo dessa forma que eu estou agora, de gravar vídeo para poder interagir comigo próprio, com você que vai ver, entendeu? Então esse vídeo eu espero que fique, vou ver depois, se ficar didático, eu vou até transferir para alguns amigos meus, que a gente vai trocando ideia, o cara pergunta e fica mais didático, tá? A gente falou aqui sobre a lei benéfica, né, gravosa, né? E aí a gente veio para uma questão 2, tá? Questão 2. Eu descrevi assim na questão, tá? Eu gosto de mostrar para vocês porque eu fiz tudo assim, ó, tudo, não dá para ver muito, né? Sou meio ruim ainda de vídeo, tá, pessoal? Sou youtuber não. Julgue o ínter subsequente relativo à aplicação da lei penal e seus princípios. No que diz respeito ao tema, lei penal no tempo, a regra é a aplicação da lei apenas durante o seu período de vigência. A exceção é a extra-atividade da lei penal mais benéfica que comporta duas espécies, a retroatividade e a ultra-atividade. Resposta: está correta, pois os princípios é que a lei é no momento vigente e se não for gravosa, ela é retroativa e ultra-atividade. Ou seja, se o cara precisou de uma lei nova que vai usar lá na frente, no caso ela é mais benéfica, o cara vai usar. Se a posterior for melhor, a lei vai voltar, ela vai retroagir no caso, né? E se ela for mais gravosa, a lei anterior, no caso, é que vai ultrapassar, ou seja, vai
como é que se dá o nome aqui? Legislatividade, bababá, bababá, ultratividade, no caso, né? Que foi um pouco, às vezes, a palavra, tá? Então, ela vai ter esse poder, né? Uma vai passar, a outra vai voltar sendo benéfica pro réu, ou seja, o cara achou em direito melhor ele ter a lei anterior, a lei posterior, para ele, que vai ser, não sendo gravosa, para ele vai... Então, o Código de Processo Penal, ele é isso, pessoal. A gente pensa que é para condenar o indivíduo, mas, na verdade, ele é para proteger o indivíduo, tá? Então, como a gente não conhece bem, não está no dia a dia comum, né, do cidadão, da parte da sociedade, então a gente acabamos atropelando, no sentido pensando que é condenatório. Na verdade, é prevenindo, né? Ou seja, a pessoas de má índole, de pessoas que têm outros interesses, tá? Então, mais ou menos está nessa pisada aí, nessa pegada aí. Eu fiz também a questão 3, tá? Que diz assim, ó. Julgue o ínter a seguir, elencando que trata a lei penal no tempo e no espaço. Aí eu segui. Segundo o Código Penal brasileiro vigente, a lei posterior, aquela que vem depois, né? Que de qualquer forma favoreceu o agente delituoso, aplica-se aos fatos a ela anteriores, desde que não decididos por sentença penal condenatória, transitada em julgado. Pessoal, tá errado por quê? Está errada porque, ainda que transitado e julgado, a lei ela poderá beneficiar o agente delituoso, ou seja, o criminoso. Se o agente achar melhor a lei, no caso posterior, ele tem direito, a lei está lá guardada no CPP, entendeu? No Código de Processo Penal, no Código Penal. Ele tem direito, isso faz parte dele, entendeu? Ele tem, como direito comum do ser humano, aqui, principalmente na nossa sociedade brasileira, certo? Então aqui ela está errada por esse motivo, né? Porque independente de estar transitada e julgada, vai valer a que for mais benéfica para o réu, tá? Vamos entrar aqui também no direito penal, regra da seta, que no caso aqui a aula foi passada, né? Que é mais questão de imagem mesmo, tá? Regra da seta, que ultratividade e tal, gravosa, retroatividade, bababá. A questão 4. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agente e aos sujeitos da infração penal, julgue o ínter que se segue, né? Falando aqui sobre o concurso de agente, né? Concurso de agente. Situação hipotética, tá? Foi criada aqui a questão numa situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que combinava pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer ao processo criminal, entrou em vigor nova lei, que, revogando a anterior, passou a contribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade, ou seja, vai tirar a liberdade daquele indivíduo ali. Era multa, agora passou a privativa de liberdade. O cara vai ter sua liberdade interrompida, no caso, né? No caso aqui, assertiva. Nessa situação, deve-se aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. No caso, ela vai ter ultratividade, ela vai passar, ela vai sair lá de trás e que no caso é mais benéfica para o réu. Mesma coisa que a gente falou agora, entendeu? Ela é mais benéfica, a multa é melhor, então o cara vai usar que é menor. Não tem como o cara querer aqui, vai interromper a liberdade dele. Então ele vai ficar em liberdade e vai cumprir a lei que é mais benéfica para ele, como a gente citou naquele momento, tá? Aí aqui vai dar um exemplo, né, no gráfico, porque a questão diz que passou de multa para prisão, no caso era X e no caso aqui eu coloquei no símbolo, né, a nova lei em prisão, no caso ele não queria ser preso. Nesse caso, permanecerá a lei benéfica ao criminoso, que é a lei anterior, porque ela tem poder de retroagir e ultrapassar outra atividade, no caso, né? Tá muito didático nossa aula, eu tô gostando de gravar, tá, com vocês aí. Espero que esse vídeo fique bom, didático. Acho que vai ficar muito, né? Um conteúdo um pouco desorganizado, mas vai ficar, já tá com 20 minutos de vídeo, tá? Direito penal, questão de número 5. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia-se produto de crime, José passou a portá-lo municiado sem autorização
em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina sem autorização de porte legal de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia onde foi instaurado inquérito policial, certo? Tendo como situação hipotética essa referência, julgue o ínter seguinte, pessoal, tá? Se durante o processo judicial a que José foi submetido for editada nova lei, que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Aí eu coloquei um gráfico, como de costume, né? Minha didática de estudar, eu acho bom, né? Desse jeito, não sei se você dá para observar, tá? A lei, José, no caso eu descrevi aqui, né? A polícia abordou, aí a viatura levou para a delegacia, né? Aí aqui passou 5 anos, bababá, o Tribunal de Justiça na sentença será aplicada a lei, benéfica, a lei, bababá. Julgou, aí aqui retroativa. A questão tá, cadê? No caso aqui vai ser o mesmo exemplo, né? Mas é sobre a lei de ultratividade e de retroatividade, né? Questão 6. No que se refere à aplicação da lei penal, o índice abaixo apresenta uma situação hipotética, seguindo de uma assertativa a ser julgada. Sob a vigência lei X, né? Lauro cometeu um delito e em seguida passou a vigorar, no caso a lei, que além de ser mais gravosa, revogou a lei depois de tais fatos. Lauro foi levado a julgamento pelo cometimento do citado delito. Nessa situação, o magistrado terá que se fundamentar no intuito da retroatividade em benefício do réu para aplicar a lei X por essa menor que a lei Y, por ser menos rigorosa. No caso, é mais benéfica, aquela mesma situação. Tá? Aí aqui está um pouco falando também sobre de lei temporária, pessoal, tá? Aqui está dizendo essa lei temporária. A lei temporária é também uma lei provisória, pois ela tem a obrigação de ter um início e um fim, podendo ser revogada ou convertida em prisão preventiva, tá? Então, o cara vai lá, cometeu um crime, né? Ainda não se achou provas cabíveis para isso, né? Teve algumas, mas ainda não confirmou, existe um prazo. Então, ele diz aí que o cara vai ficar preso por 15 dias, né? Então, ele começa numa data e vai terminar na data tal. Ela também pode ser convertida para preventiva, tá? Mas, a princípio, ela tem uma data. Se até esses 15 dias a autoridade policial não conseguir provas ou não conseguir matéria para deixar esse indivíduo apreendido, então ele vai ser posto em liberdade com certeza, porque a lei temporária, ela tem começo e tem fim, tá? Eu coloquei mais um gráfico, tá, pessoal? Eu gosto dessa didática, né, do gráfico, fica mais... No caso aqui tá dizendo que regime fechado 10 anos, blá, blá, blá. Regra de prisão temporária, 5 dias mais 5 é a regra, e 30 dias mais 30 no caso de crimes hediondos, pessoal. Então, um crime, entre aspas, comum, a autoridade policial tem que ser de 5 dias mais 5 dias, para poder ele fechar ali a sua investigação, né? Ter todo o seu procedimento judicial. Caso seja um crime hediondo, vários crimes hediondos que tem aí, então esse crime vai passar de 30 mais 30 dias, tá? Dependendo aí do caso, ele pode concluir com 30 ou menos, ou pode concluir com 50 ou ultrapassar. Então, se ele ultrapassar esse limite, o próprio Código de Processo Penal, o Código Penal comum, ele informa que o cara vai ter que ser colocado em liberdade, ou converter a pena no caso, né? Entendeu? Como a gente falou no subtem anterior. Aí que eu coloquei assim, ó, quem pode determinar a prisão temporária? Quem determina é a autoridade judicial, mas só com requerimento dos órgãos autuadores. Quem são esses órgãos autuadores, pessoal? Os órgãos autuadores se diz que é o Ministério Público, né, que ele apresenta a denúncia, a autoridade policial, no caso judiciária, policial civil, escrivão, tá? A autoridade policial precisa do Ministério Público, mas o MP não precisa da autoridade policial. Ou seja,
A polícia judiciária, no caso a PC, a Polícia Civil, ela precisa comunicar ao Ministério Público, pessoal, para fazer isso. Agora, o Ministério Público não precisa de autorização para fazer, no caso, determinar a prisão temporária, né? Cadê? Vamos para cá. Quando pode ocorrer ou ser determinada a prisão temporária? Aí, resposta. Pode ocorrer durante as investigações ou durante o inquérito policial. Aí eu coloquei, observação. A prisão temporária não acontece durante o processo. A segunda observação. O preso temporário vai ficar separado dos demais presos. A terceira observação. A prisão temporária e a prisão preventiva não poderão ser aplicadas em crimes apenados somente com pena de multa. Quais as situações que se aplicará a prisão temporária? Quando for necessárias as investigações, quando o criminoso não possuir residência fixa, ou seja, se a autoridade policial ou o MP entender que pode ser que atrapalhe a investigação, o indivíduo em liberdade, ele pode pedir a prisão desse indivíduo temporária, tá? No segundo ponto também, se o indivíduo não tiver residência fixa, com certeza ele terá sua prisão temporária, né? E aqui a terceira, quando o delituoso tiver vários crimes, ou seja, o cara tem vários crimes nas costas, meu irmão. Tem várias marcas aí, né, penais aí nas suas costas. Então ele vai ter que ficar em prisão temporária, sem vontade própria, entendeu? Aí aqui tema lei excepcional. Aqui eu faço a pergunta, como funciona a lei excepcional? É uma lei que é criada para excepcionalidade. Excepcionalidade. Exemplo, Copa do Mundo, coronavírus e etc, pessoal. Temos a Copa do Mundo, então temos leis excepcionais que funcionam só no período da Copa. Diferente, quase parecida, né, no caso da temporária, né? Mas também tem início e começo e fim, né? Meio fim, né? Certo? Cadê? A diferença em que a excepcional não tem prazo determinado do tal evento, ou seja, que eu falei que acabei errando agora. A diferença é que a excepcional não tem prazo determinado do tal evento, enquanto a temporária sabe início e fim. Desculpa, pessoal, então errei aqui, né? A excepcional, ela não tem prazo de validade, né? Vai acontecer naquele evento, mas ela não tem data específica, tá? Ela pode seguir ou ser revogada ali por outra lei que já exista, né? Ou que possa ser criada, no caso, né? Entendeu? Vamos para cá, questão 7. Julgue os índices seguintes relativos à teoria da norma penal, sua aplicação temporal e espacial. Ao conflito aparente de normas é a pena cumprida num estrangeiro, pessoal, tá? Então aqui a lei penal, que de qualquer modo beneficiar o agente, tem em regra efeito extrativo, ou seja, pode retroagir ou avançar no tempo e assim aplicar-se ao fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também seguir regulando, embora revogada, o fato praticado no período em que ainda está vigente. A única exceção a essa regra é a lei penal excepcional ou temporária, tá, pessoal? Que sendo favorável ao criminoso terá somente efeito retroativo. A questão está errada porque ela tanto pode por favorecimento como por desfavorecimento. Então, por esse motivo, a questão ela acaba se tornando errada. Questão 7, né? Aqui que eu botei, não, questão 8 agora, tá? Falar aqui um pouco também do tópico 3, né? Do edital. Código Penal, súmula 711 do STF, súmula tema inquérito policial. Falar um pouco sobre inquérito policial, pessoal. Depois eu vou dividir esses temas, tá? Eu tô fazendo meio que na doida, porque é a primeira vez que eu tô gravando o vídeo e eu ainda tô atropelando algumas situações, né? Mas vamos lá. Inquérito policial, primeiro, conceito. Segundo, características. O terceiro, formas de instauração. Quarto, prazos. Quinto, relatório final e indiciamento, certo? Sexto, arquivamento.
Sétimo, mudanças transitadas pela lei, no caso 3.964 de 2019, o famoso pacote anticrime, pessoal, tá? Aí falando, pessoal, ainda sobre o inquérito policial, né? A gente vai falar agora sobre o conceito do inquérito policial, né? O que é o conceito do inquérito policial? O conceito do inquérito policial é o procedimento administrativo preparatório da ação penal, conduzida pela Polícia Judiciária, que tem por finalidade colher elementos de autoria e materialidade de determinada infração penal, tá, pessoal? Então, o conceito do inquérito é mais ou menos isso aí, né? Colher informações, elementos e tal. Eu botei aqui uma observação. O termo elementos é aconselhado não trocar por provas, porque a prova passa pelo crivo do contraditório da ampla defesa. No inquérito policial não passa pelo contraditório e da ampla defesa. Por quê? O contraditório e ampla defesa não passa no inquérito policial. Ou seja, no inquérito policial não existe isso, né? Elementos, no caso, prova. Existe isso, no caso. Ele se usa o crivo, né? Que é uma letra de lei que eles têm específica lá, né? Sobre isso. Se eu tiver errado, peço até algum jurista que vê esse vídeo aí futuramente, sei lá, ou alguém da autoridade policial que possa explicar melhor. Que toda humildade, estou aprendendo ainda, tá? Esse vídeo é feito, não sou um advogado, não sou uma pessoa da lei para estar aqui falando besteira, mas para aprendizado e também trazer pessoas que possam, Douglas, tal, é assim, tal, você errou nisso, equivocou naquilo, as informações estão boas. Esse vídeo é de uma pessoa que está iniciando os seus estudos para um concurso da PM e com sonho de entrar na gloriosa Polícia Militar do Ceará, tá, pessoal? Então, tudo aqui foi que eu descrevi no cursinho que eu fiz, nas aulas que foi feito agora recente. Então, por isso que vai, com certeza, ter alguns erros, tá, pessoal? E a gente está falando sobre inquérito policial, tá? Então, aqui o próximo tópico é Código Penal, características do inquérito policial, né? O tópico 3 do edital, tá? Inquisitivo ou inquisitório. O inquérito policial, ele é inquisitivo ou inquisitório por natureza. O que é inquisitivo? O que é inquisitório? Boa pergunta. Escrito. O inquérito policial é escrito por natureza, mas podendo adotar algumas medidas tecnológicas, sem perder os fatos comprobatórios, tá? Sigiloso. O sigilo no inquérito policial, ele é sigiloso, mas o advogado pode ter acesso caso provas se não houver, não poderá acessar o inquérito para não prejudicar as investigações na súmula 14, específica detalhada, no caso, né? Se já tiver prova ou não, ele vai ter momento que ele vai poder ver ou não, no caso, o inquérito policial, né? Próximo tópico, pessoal, são características do inquérito policial, né? Primeiro, oficial. As características oficial ou da oficialidade está ligada ao fato do inquérito policial ser constituído por órgãos oficiais. Exemplo, Polícia Judiciária. Essa é a característica chave da oficialidade que faz com que a Polícia Judiciária tenha atribuições constitucionalmente asseguradas para investigar determinados delitos, e isso se concretiza no inquérito policial. Também tem a característica do oficioso, são ações penais públicas incondicionadas, certo? As características da oficialidade é exatamente a prerrogativa que a autoridade possui de instaurar inquérito policial de ofício, independente de provocação ocorrer, que isso só podem ser feitos nos crimes que possuem ações penais públicas incondicionadas de provocação. Se a autoridade policial instaurar um inquérito de injúria, se ele não for a vítima, certamente estará correndo em abuso. Ponto, né? Porque ele precisa ser provocado. Observação, oficiosidade, ela é restrita aos crimes de ação penal pública incondicionada, que abrange a maioria dos crimes no ordenamento jurídico. Por isso que
conta como uma característica do inquérito policial, gente, tá? Então é mais ou menos isso aí. Características do inquérito policial. 6. Indisponível. Artigo 17 do Código de Processo Penal. O que quer dizer indisponibilidade no inquérito policial? Quer dizer que a autoridade policial, no caso delegado ou escrivão, não pode abrir mão do inquérito por conta própria. Ele não pode arquivar o inquérito por seu desejo próprio, sem passar por outras instituições. Ele precisará passar pelo menos pelo cripo do Ministério Público, ou seja, isso que a gente falou lá atrás, né? Então, todo funcionário público, funcionamento jurídico, né, ele tem uma cadeia, né? Ele se cria uma cadeia. Então, por isso que você, quando cai no penal, quando você chega a esse ponto, ele é o último limite. Então, é muito interessante que você, na sua vida, nunca queira cair no penal, entendeu? Porque é uma série de coisas, uma avalanche. Por isso que, às vezes, as pessoas são acusadas, né, de forma errônea, é levada à calúnia, e o caluniado é que vai ter que explicar. Depois que a merda já está feita, o caluniado vai ter que explicar ali e já é tarde demais, né? Já tem apanhado aí até no linguajar mais popular. Eu vou falar um pouco sobre, ainda, né, sobre o inquérito policial, né? O dispensável ou dispensabilidade. A característica da dispensabilidade significa dizer que o inquérito policial não é indispensável para se deflagrar uma ação penal. Observação: muita gente pensa que antes de uma ação penal, necessariamente houve um inquérito policial. Para colher os índices ou elementos de autoria e materialidade de determinado delito, ocorre que a indispensabilidade, que é imprescindível, de fato, são os elementos de autoria e de materialidade, o que não significa dizer que eles sempre serão colhidos no bojo do inquérito policial. O inquérito policial é sim o procedimento investigativo por excelência, mas ele não é o único, pessoal, tá? Observação: no Ministério Público, por exemplo, existe o PIC, que é o Procedimento Investigativo Criminal. Em muitos casos, ele substitui o inquérito policial ao investigar um determinado delito ou crime. A observação que eu coloquei aqui, ó, existe também leis que regulamentam o exercício do detetive particular, lei de 2017, e o detetive particular pode trabalhar em parceria com a autoridade policial ou atuar de forma autônoma. O particular pode fazer uma investigação usando sempre de meios legais, sem violar as normas. Se ele tiver os elementos, ele pode já oferecer a denúncia de delito ou ação penal pública. Certo? Observação: o inquérito policial é dispensável. Desculpa, pessoal, perdão, que é a pergunta. O inquérito policial é dispensável? Sim, porque ele pode ser feito por outros procedimentos. Exemplo: Ministério Público e detetive particular, tá? Eu vou encerrar aqui só nesse último tema, que tem mais, né? É muito aqui, vou encerrar nesse porque é muito, senão o vídeo vai ficar muito grande. O tópico do edital: formas de instauração, tá no artigo 5 do Código de Processo Penal. Primeiro é de ofício pela autoridade policial, segundo, por requerimento do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. 3, por delação de terceiros. 4, por requisição da autoridade competente. 5, pela lavratura do auto de prisão em flagrante e delito, né? No caso aqui do 5, condenação coercitiva, no caso, né? No caso aqui do 1, 2, 3, é conhecido por condenação mediante ou polvada, alguma coisa assim, eu errei aqui, no caso. Então a gente vai encerrar aqui, depois eu continuo esse vídeo, mas gostei de gravar, tá? Muito obrigado já para vocês aí que deram atenção a esse vídeo, pararam para escutar. E os meus agradecimentos. Força, honra, chegaremos lá no sonho que é nossa poderosa e gloriosa Polícia Militar. BP Raio, parabéns, tá? Os guerreiros aí que vestem essa farda. Espero que um dia estarei também dentro dela, ajudando a nossa sociedade. Brasil!